É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live, a novela dos profissionais da área elétrica, de todas as terças-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Então, vocês que estão chegando aí, uma boa noite a todos. Vamos aguardar só mais alguns 5 minutinhos, enquanto o pessoal que acabamos de disparar agora os e-mails com o link para que o pessoal possa entrar aí na live, tá certo? Então vocês que vão chegando aí, muito boa noite, seja muito bem-vindo aí a mais uma live, tá certo? E me deem só um feedback aí, como é que está chegando aí o meu áudio, a minha imagem. Tá muito alto, muito baixo, tá tudo perfeito. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha câmera aqui por enquanto. Pronto, tá aí minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo ver as imagens de vocês aqui, pessoal. Estou em outro ambiente. E essa semana passada e essa agora, né? Duas mudanças, né? Mudança no escritório pessoal de marketing, mudança também na casa. Então, tô numa correria grande, tá certo? Então, muito boa noite aí a todos, certo? Riender, falando que tá tudo 10. José Roberto aí na área, Adilson, boa noite Adilson. Caio Lucas, Antoniel, Pinheiro Soares, Riender, Eduardo, meu assunto favorito, o meu também, viu, Eduardo? O Elton, então é isso aí, o Caio Lúcio. Então a galera tá começando a chegar aí, vamos aguardar aí mais 4 minutinhos para a gente estar dando início aí a mais uma live, a novela dos profissionais da área elétrica de todas as terças-feiras. Então vocês que estão chegando aí, pessoal, deixa aí o teu curtir, compartilha aí com os teus amigos da área elétrica para que a gente possa aumentar ainda mais aqui essa comunidade e aumentar ainda mais aí a nossa energia, certo? Então hoje a gente vai estar falando sobre estudo de modalidades tarifárias para consumidor cativo, tá bom? Então deixa eu só esconder aqui um pouquinho para não dar aqui spoiler do que a gente irá ver hoje por aqui, tá ok? Deixa eu mudar logo aqui para a tela do Mac. Deixa eu ver se tem outra forma de visualizar aqui as mensagens, pessoal, de vocês. Flávio, Pioli, José Roberto, André. Show de bola, pessoal. Boa noite aí a todos. O Ítalo. Show de bola e uma boa noite aí a todos. Só mais algum instante para a gente estar iniciando aí, dando início a esse assunto que é um dos assuntos que menos se ouve falar por aí, mas é um dos assuntos e é uma das áreas melhor para gerar resultados, seja resultados financeiros, como também resultado em soluções para o cliente. Então vamos estar dando início aí a essa série de estudos aí, tá bom? Estudos, modalidade tarifária para consumidor cativo. Então é isso aí, o pessoal tá entrando. A conexão tá bacana, pessoal? Tá travando não, né? Hoje tá tudo tranquilo. Só mais 2 minutinhos e a gente inicia, tá ok? Pronto, pessoal, 30 pessoas aí. Compartilha aí, pessoal, compartilha aí. Vamos chegar pelo menos aí 50 pessoas pra gente tá fazendo uma live aí muito top, tá certo? Que o conteúdo que eu preparei hoje, ele tá daquele jeito, só o leite, do jeito que vocês gostam. Então vamos pra cima, vamos pra cima. Deixa eu só estar verificando aqui. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem agora na pessoal do Instagram. A gente tá dando início aí. Vamos lá. Live no ar. Só mandar aqui para os grupos. E no Instagram.
e a gente já inicia, tá ok, pessoal? Então, hoje esse conteúdo tá só o leite, tá certo? Então, quem faltou, perdeu. Quem perdeu, perdeu. Vamos lá, vamos lá. Vou mandar aqui nos grupos. Só mandar aqui, pessoal, e a gente vai dar início agora, tá bom? Só uma chamada aqui no Instagram agora. Então, pessoal do Instagram, falhou. Deixa eu fazer melhor. Então vamos lá, 30 pessoas. Compartilha aí, pessoal, compartilha que esse conteúdo de hoje, esse merece a tua curtida, o teu compartilhamento. Esse tá daquele jeito. Pessoal que está aí no Instagram, boa noite a todos. Eu estou passando, pessoal, só para avisar que a live é no Facebook, tá certo? Então, entra aí, ó, facebook.com/wordelétrica, que a galera já está em peso ali, só esperando vocês para a gente estar dando início aí a essa aula que vai ser muito top. Estudo de modalidades tarifárias para consumidores cativos. Então, é só a elite da área da engenharia elétrica, da eletrotécnica, e estará aí consumindo aí esse conteúdo muito top, tá ok? Então passando aí só para avisar vocês, corre lá para o Facebook, facebook.com/wordelétrica. Até mais, pessoal. Pronto, então vamos lá, pessoal. 20 horas e 7 minutos, vamos estar dando início aí a mais uma live, tá certo? Então esse conteúdo, pessoal, estaremos falando aqui hoje, estudo de modalidade tarifária para consumidor cativo. Então, antes de entrar, deixa eu só ver aqui no chat se está tudo ok. Para a gente entrar aqui agora, a Vera, tá certo? Vamos lá. Quem entrou, entrou. Quem não entrou vai perder o início. O Luiz falou que a transmissão está excelente. O Ramilo, parabenizar aí pelo excelente trabalho. Obrigado, Ramilo. E vamos que vamos. Boa noite. O Walter, rumo a mais uma aula top. Show de bola. Show de bola, 27 pessoas. Então, é isso aí. Os demais que não estão conseguindo aí permanecer, meus pêsames, vão perder, viu? Que hoje a aula vai estar... Hoje a aula está top. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto. Se eu gosto de projeto, a parte de consultoria, eu gosto ao quadrado. Então, vamos para frente. Estudo de modalidades tarifárias, pessoal. Esse tema aqui, estudo de modalidade tarifária, iremos trabalhar em cima de consumidores cativos. Então, antes, consumidor cativo e qual o tipo de consumidor que existe? Então, existe o consumidor livre e o consumidor cativo. Cativo, ele já vem de cativeiro, você está preso à concessionária, né? Então, eu não vou entrar muito em teoria, mas só para a gente entender um pouco o conceito aqui de consumidor cativo, consumidor ao qual só é permitido comprar energia da distribuidora detentora da concessão ou permissão na área onde se localizam as instalações do acessante e por isso não participa do mercado livre e é atendido sob condições reguladas. Então é o que a concessionária vai ditar, ela vai ditar determinados valores regulamentados, né, claro, pela ANEEL, mas é aquilo que ela falou e o consumidor ou ele paga ou ele não tem energia. Então, consumidor cativo
Você é o consumidor que de fato está preso aí no cativeiro com a concessionária, tá certo? Então vamos lá, vamos que vamos. Adriano Rodrigues na área. Show, Adriano. O Robson. Vamos para frente. Então existem dois tipos de consumidores: consumidor cativo, consumidor livre. Então a gente vai estar focando nos consumidores cativos, que aqui já dá muito pano para manga e muito conteúdo pela frente, tá certo? As lives eu vou procurar manter a gente no intervalo aí de 1 hora, onde a gente espera 5 minutos, 7 minutos o pessoal entrar, e aí a gente vai procurar estender aí até no caso até as 20h45, para a gente começar a abrir para perguntas e respostas, para não ficar muito denso, muito cansativo. Então muitas pessoas estavam reclamando que a live de 2 horas, 2h30, é porque quando eu começo aqui eu me empolgo e se deixar eu vou até o outro dia, tá certo? Então é isso aí. O pessoal começaram a chegar agora, muito bem-vindo aí quem acabou de chegar, quem acabou de entrar. Agora o caldo vai engrossar, viu pessoal? Vamos lá, a Vera. Como eu falei no início, quando se pensa em trabalhar ou começar a estudar modalidades tarifárias, um dos conceitos importantes saber é os tipos de consumidores, o consumidor cativo e o consumidor livre. Iremos focar nessa série de estudos no consumidor cativo, tá certo? Que é o consumidor que está preso em cativeiro aí com a concessionária da sua região. Então vamos para frente. Outro ponto importante quando se pensa em estudo de modalidades tarifárias é conhecer os tipos de tarifas. Existem dois tipos de tarifas para os consumidores cativos, no caso aqui, olha, monômias e abinômias. Isso daqui eu estou entrando só no conceito para a gente começar a Vera, viu pessoal? A gente vai abrir uma fatura de energia aqui e destruir ela. Vamos comer ela de uma forma que vamos destruir geral ela, tá certo? Para a gente entender toda a estrutura tarifária na prática. Como você sabe aí, a minha metodologia é essa, é fazer aquilo que eu faço na prática e vamos para frente. Então, o tipo de tarifa monômias, ela é utilizada em consumidores de baixa tensão, tá certo? E são algumas das características desse tipo de tarifa aqui monômia, tá certo? E ela paga só o consumo, a princípio vou colocar aqui kWh, tá certo? Vamos esquecer a questão de reativo, que reativo é uma multa por excedente reativo que o cliente acaba gerando, tá certo? Então vamos pegar aqui na essência. Então paga-se apenas o consumo, apenas o kWh que é consumido. Já na binômias, são atendidos através de seu padrão de entrada em média tensão ou alta tensão, tá certo? Vai ter outra característica mais à frente, que a gente vai falar mais à frente, que o monômio aqui no caso, para consumidores atendidos em média tensão, até 112,5 kVA. Mas não vamos se apegar a isso agora não, tá certo? Vamos só entender assim de forma bem resumida, de forma bem prática, sem muita encheção de linguiça, tá certo? Então, monômia, o cliente paga só o que consome, só consumo. Binômias, além do consumo, a estrutura tarifária onde paga-se, olha, o consumo, vou colocar aqui kWh, e a demanda faturável, vou colocar aqui em kW, certo? A gente vai explicar o que é isso. Muitos que estão assistindo aí já sabem de cor salteado. Eu só peço a vocês um pouquinho de paciência, porque tem alguns que ainda não têm tanta habilidade, que desconhecem alguns termos, desconhecem o que seria essa demanda, enfim, e a gente vai destrinchar para atender tanto aquele que está começando mesmo engateando, como também um cara que já é expert na área, tá certo? Mas o expert aí, se você sair, você vai perder que no final aí a gente vai começar a engrossar o caldo, tá certo? Então, outro ponto interessante, quando se estuda modalidades tarifárias, são as bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias, de forma resumida, o que seria isso? Essa bandeira tarifária é justamente o custo que o cliente vai pagar quando a geradora está gerando a energia elétrica através de
de uma forma mais cara de geração. Por exemplo, período de seca, as barragens das hidrelétricas começam a secar e não conseguem gerar uma quantidade de energia elétrica suficiente para atender o Brasil, digamos assim. Então, o que é que vai acontecer? Na medida que as hidrelétricas não conseguem atender ao mercado, surge a necessidade de entrar com outras fontes geradoras de energia, tipo uma termoelétrica. Então, a termoelétrica, o processo dela de geração, ela acaba encarecendo o valor do quilowatt-hora, do megawatt-hora gerado. Então, para compensar isso, o que foi que a ANEEL estabeleceu? Estabeleceu justamente esse sistema de bandeiras tarifárias, onde é aplicado uns valores em cima do que o cliente consome. A gente vai ver com mais detalhe à frente, tá certo? Mas o que eu queria que vocês focassem, a princípio, é justamente isso. Hidrelétrica não consegue atender, aciona outras fontes geradoras de energia elétrica. Acionou essas outras fontes que têm o preço da geração mais caro, esse valor vai ser repassado para o cliente. Então, o cliente, quando vai pagar esse valor desses sistemas tarifários, ele vai ter 3 patamares, ele vai ter 3 tipos de bandeiras, digamos assim. 4 tipos de bandeira. A bandeira verde, que eu não coloquei aqui, que é em situação onde as hidrelétricas conseguem atender perfeitamente, então não há custo adicional para o cliente. Essa é a primeira bandeira. A segunda é a amarela. A amarela, se não me engano, eu não peguei os dados, pessoal, de percentuais em relação a esses... a partir de quantos por cento aciona a amarela, quantos por cento aciona a vermelha patamar 1 ou quantos por cento aciona a vermelha patamar 2. Não peguei esses detalhezinhos porque não vai importar, tá certo? É só para vocês entenderem essas estruturas de bandeiras tarifárias. É que, por exemplo, a hidrelétrica está conseguindo atender uma certa parcela do mercado com a sua geração de energia elétrica. Só que outra parte dessa parcela não tão grande está sendo atendida por X termoelétricas, uma quantidade X. Então, nesse caso, aciona a bandeira amarela. A bandeira amarela ela vai ter um custo para o cliente de 1 centavo, no caso aqui, né, 0,01, de 1 centavo por quilowatt-hora, ou R$1 por 100 kWh. Na resolução ela traz R$1 por 100 kWh, tá certo? Eu já estou destrinchando aqui por quilowatt-hora, que geralmente é a base que a gente trabalha em consumidores cativos, tá certo? Então, a amarela, o que eu quero que vocês fixem é só isso aqui. A amarela paga 1 centavo por quilowatt-hora consumido, tá certo? Quando chega a um determinado estágio que as hidrelétricas, a situação fica mais crítica, ela precisa de mais termoelétrica, mais outras fontes geradoras que são mais caras, processos mais caros para a geração de energia elétrica. Ele aciona o próximo patamar, que é a bandeira vermelha patamar 1, onde se é pago 3 centavos por quilowatt-hora, e a bandeira vermelha patamar 2 é onde o circo está pegando fogo e é onde o cliente ele paga esse custo da bandeira tarifária a mais em cima do consumo, tá certo? 5 centavos por cada quilowatt-hora. Até aí tá tranquilo, pessoal? Sistema de bandeiras tarifárias. Arizona falou aqui, ó, essas bandeiras, no caso, se o cliente gera sua própria energia pelo sistema fotovoltaico, como que fica essa situação? Não paga, ele vai pagar, é porque é o seguinte, o sistema de bandeiras tarifárias, ela é acionada para todos os consumidores. Quando o cliente ele tem uma geração própria, ele tem um sistema fotovoltaico, por exemplo, só um exemplo aqui, se 10 mil kW que ele consumia antes, depois que ele implantou esse sistema fotovoltaico, vamos supor que do 10 mil ele consegue gerar, se for pegar aí o montante do mês, ele consegue gerar 9 mil kW. Então, 1.000 kW ele vai pagar a concessionária, então em cima desses 1.000 kW ele vai estar sendo tarifado, tá certo? Apenas do valor que ele vai estar consumindo, no caso, da concessionária, tá certo? Porque como é em cima do consumo, é como se, por exemplo, se ele está gerando, se você tem a sua casa com um gerador diesel, por exemplo, rodando 29 dias do mês e apenas um dia do mês você rodou com
com o fornecimento da concessionária, então na sua conta de energia vai vir esse consumo referente ao que você consumiu pela concessionária. E esse sistema de bandeira tarifária é tarifada em cima desse consumo, tá certo? É o consumo aplicado a esses valores aqui, ó, dependendo da bandeira, tá certo? Eu não vou me prender muito aqui não, nesse sistema de bandeira tarifária, porque aqui não tem muito o que fazer não, tá certo? Aqui a gente precisa entender outros princípios do estudo de modalidade tarifária que é mais importante para uma consultoria. Porque esses valores aqui são tabelados e acabou. Se o cliente paga em qualquer modalidade tarifária, em cima do que consome. Tá bom? Então vamos lá. 50 pessoas. Vou dar uma pausazinha para tomar um copo com água enquanto vocês curtem aí, tá certo, pessoal? Curte aí para aumentar aqui minha energia, porque na medida que vocês vão curtindo, a energia aqui, a geração vai aumentando, tá certo? Então vamos embora. Vamos lá, bandeiras tarifárias, foi só uma pincelada, tá bacana, né? Vamos prosseguir. Existem também os grupos tarifários. Grupos tarifários, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui a resolução 414. Eu vou até colocar aqui, pessoal. Bíblia para quem... Bíblia para estudo de modalidade tarifária. Daqui é lição de casa para vocês, viu, pessoal? Resolução 414, baixa ela, tem disponível na internet, é gratuito, vai baixar no próprio site da ANEEL, essa resolução normativa 414. Para quem quer trabalhar com estudo de modalidade tarifária, é a Bíblia, tá certo? A Bíblia, para quem quer, é uma leitura obrigatória, digamos assim. Não vou falar que é a Bíblia, leitura obrigatória, tá certo? Leitura obrigatória, vou colocar aqui de verdinho. Lição de casa aí para vocês, tá certo? Então, só organizar aqui. Até aí tá tranquilo, pessoal? Aldeir chegou agora. Primeiro assunto, bandeira tarifária. O pessoal que está chegando agora, vamos se ligar, pessoal. Se ligar aí que todas as terças-feiras, às 20 horas em ponto, horário de Brasília, a gente está começando. Então, não perde não. Que aqui é faca na caveira do início ao fim. Então, perder o iniciozinho, às vezes, acaba comprometendo o aprendizado das demais etapas, tá certo? Mas até agora, Aldair, foi tranquilo. Sistema de bandeiras tarifárias, a gente deu uma pincelada, tá certo? Vamos para frente. Resolução 414, tá certo? Leitura obrigatória aí para vocês que têm interesse nessa área. Tá bom? Deixa eu ver se ela já está aberta aqui. Essa é 414. Teve muitos itens que foram revogados, pessoal, em outras resoluções, tá certo? Só que eu gosto de ler até pegar essas revogações, tá certo? Para ver o que mudou de uma para outra. São só 253 páginas, pouca coisa, tá certo? Pouca coisa. Tem muita coisa que ele vai tratar de outros assuntos que você vai precisar também, em relação a prazo de forma de rede, enfim. Essa norma aqui, para quem trabalha com projetos padrão concessionária, estudo de modalidade tarifária, que está interligado também, é a Bíblia, tá certo? Vocês têm que ler aí de cabo a rabo, nas próximas lives. Quem não lê a resolução 414 de cabo a rabo é porque é fraco, tá certo? É fraco, não é o raiz não é o eletrotécnico e o engenheiro raiz não, é o Nutella, tá bom? Então vamos dar uma pincelada aqui, vou direto ao ponto aqui. Página 9, o que a gente vai falar aqui agora? Os grupos tarifários. Grupos tarifários, vamos direto aqui para a página 9, sem enrolação, tá certo? Que a leitura vocês vão ler em casa depois. Pronto, os grupos tarifários, cadê? Aqui, grupos tarifários. Existem dois grupos tarifários, como podemos ver aqui. O Caio falou aí, quem não lê vai ter que pagar um churrasco. Isso mesmo, Caio. Show de bola.
Estava só para chegar a fatura, só esperando chegar a fatura, que o cliente solicita desligamento. Não entendi bem aí. Mas vamos seguir, vamos seguir. Presta atenção aqui, pessoal. Faz pergunta aí agora não. Segura aí, já já eu vou abrir para as perguntas, porque senão as perguntas sobem e aí eu não vejo nada, tá certo? Então, deixa só o teu curtir aí, ó, chuva de curtida. E quando eu vejo aqui as bolinhas das curtidas aqui subindo, aí aumenta aqui recarrega aqui a bateria, tá certo? Então vamos lá. Como o sistema fotovoltaico não está gerando aqui, porque está de noite, então vocês aí a geração de energia aqui dessa aula. Vamos para frente aí. Então vamos lá, deixa as perguntas para o final, tá certo? Para de curtir, larga o WhatsApp, larga o Instagram, que agora o assunto vai ficar denso. Então, se tiver com o caderninho aí, anota, que agora vai começar a entrar no assunto que o negócio agora esquenta, tá certo? Grupos tarifários. Grupos tarifários, temos dois grupos tarifários para consumidores cativos. O grupo A, tá certo? Vou até fazer assim. Deixa eu ver se vai dar certo. Não, tá dando certo não. O grupo A, vou botar aqui. O grupo A e tem o grupo B. Certo? Então, os grupos tarifários, eles são divididos em subgrupos. O grupo A, uma informação importante aqui, ó. Agrupamento é um grupamento, não agrupamento, tá certo? É grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, tá bom? Então, quem é atendido em 380 amps, barra 220 volts, pode ser atendido pelo grupo A? Não, não pode, tá certo? 2,3 ou superior, 2,3 kV. Ou atendidos a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e subdividido nos seguintes subgrupos, tá certo? Essa questão aqui, subterrâneo, distribuição em tensão secundária, são situações atípicas. Não vou entrar nesse detalhe, vamos pegar a essência, o que interessa aqui de mais importante para a gente. Então, os subgrupos, isso daqui, olha, essa nomenclatura A1, A2, A3, A3A, isso é importante, tá certo, pessoal? Então, grava aí que eu vou estar te falando que toda essa nomenclatura vai ser importante, tá certo? Para você bater a vista e já identificar quando pegar as faturas de energia, enfim, vamos lá. Então, os subgrupos do grupo A. Temos o A1, tensão igual ou superior a 230 kV. Grupo A2, entre 88 kV a 138, A3, 69 kV, A3A, 30 kV a 44 kV, e o A4, 2,3 kV a 25 kV. Então, as localidades mais predominantes da rede de distribuição primária da concessionária, em 13,8 kV, por exemplo, é considerado aqui subgrupo A4, certo? Tem também o subgrupo AS, tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, que é aquelas situações atípicas em sistema subterrâneo, tá certo? De distribuição. E o outro grupo tarifário, que é o grupo B. Falou do A, falar do B agora. Grupo B, temos o B1, também essa nomenclatura é importante, pessoal. B1, consumidor residencial, B2, rural, B3, demais classes. O que seria essas demais classes, Anderson? Comércio entra nessa classe, indústria e outras. A gente vai ver lá na frente. E B4, iluminação pública, certo? Iluminação pública. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui dessa norma. Dessa norma não, dessa resolução. Página 12 e 13. Vamos passar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala das modalidades tarifárias. Vai ver mais à frente aqui as modalidades. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Modalidades tarifárias. Eu vou abrir aqui a página já da própria concessionária para a gente já ver aqui na íntegra, tá certo? Espera aí que tá abrindo lá no outro lado ali. Vai para cá, corra não.
aqui. Pronto. Isso daqui é da... Estou pegando a referência da concessionária Energisa. O procedimento e essas informações você vai encontrar no site de todas as concessionárias, tá bom? Então, geralmente, ó, no rodapé, porque eu já coloquei o link direto para facilitar, para a gente não perder tempo, tá certo? Mas tem aqui, ó, tipos de tarifas, enfim, vamos lá. Tipos de tarifas. A gente já viu, mas anteriormente, a monômia e binômia, não vou entrar em detalhe nela, que já entramos já. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui mais para vocês. Eu acho que é assim, deixa eu ver aqui, não. Acho que foi, tá bom. Então, modalidades tarifárias. Deixa eu pegar aqui na resolução para ficar melhor. Então, as modalidades tarifárias, vamos entender primeiro o que seria. Conjunto de tarifas aplicáveis às componentes de consumo de energia elétrica e demanda de potências ativas. Potência ativa, importante, viu pessoal? Grava isso aí. Considerando as seguintes modalidades. Tem a modalidade tarifária convencional, monômia, tá certo? Consumidores do grupo B, como falamos, e o cliente só paga consumo de energia elétrica, tá certo? Modalidade tarifária horária branca. Horária branca a gente vai dar uma ênfase mais no final nela, tá certo? Aplica-se às unidades consumidoras do grupo B, exceto as do grupo B4, iluminação pública, não é isso? A gente viu aqui, iluminação pública não se aplica a tarifa branca, tá certo? Então, antes, o cliente do grupo B, ele só poderia ser atendido, ou seja, o cliente de baixa tensão só poderia ser atendido pela modalidade convencional monômia de baixa tensão, do grupo B, certo? Então, começou a entrar em vigor aí a questão do atendimento também da modalidade tarifária horária branca, tá certo? Então, a resolução, ela traz aí, ó, tarifária, horária branca, horária verde. Eu costumo falar hora sazonal, porque eu sou da velha guarda ainda, tá certo? Então, eu sou da... Mas vamos lá. Então, a gente vai ver mais à frente algumas aplicações, tá certo? Dessa modalidade, como ela vem na fatura de energia. Mas é para consumidores do grupo B. Então, se o cliente tem uma subestação, ele não pode optar, tá certo? Se ele tem uma subestação, por exemplo, de 150 kVA, ele não pode optar pela tarifa branca, por exemplo, tá certo? Modalidade tarifária convencional binômia. A convencional binômia, ela deixou de existir, viu, pessoal? A grande maioria das concessionárias, até onde eu sei, não trabalha mais com ela, tá certo? A convencional. Mais à frente a gente vai entrar nesses detalhes. Outra modalidade, modalidade tarifária horária verde. A horária azul, tá certo? A verde é aplicada às unidades consumidoras do grupo A, tanto a verde como a azul, tá certo? Então, consumidor do grupo A, horária verde, horária azul. A verde, ela é diferenciada aqui, olha. Diferenciadas o consumo, ou seja, as tarifas são diferenciadas do consumo de acordo com as horas de utilização do dia, assim como uma única tarifa de demanda de potência, tá certo? Então só paga uma tarifa de demanda e paga duas tarifas diferenciadas de consumo, tá certo? E mais à frente a gente vai ver, que é os horários aqui, de ponta fora ponta. A modalidade tarifária horária azul, ela é aplicada a unidades consumidoras também do grupo A, tá certo? E é caracterizada por tarifas diferenciadas tanto no consumo, tá certo? Então tem valores diferentes no consumo na ponta e fora ponta. E a demanda também é diferenciada nesses horários, tá certo? De utilização do dia. E aí vem informação importantíssima, tá certo? Que muitos não sabem, muitos trabalham há muito tempo aí com essa parte de modalidade tarifária e não sabem. Então é o seguinte, existe algumas estruturas com relação à parte de horários que determina
até valores de tarifas de consumidores do grupo A e no caso do grupo B da tarifa branca, tá certo? Então, horário de ponta. O que seria horário de ponta? São 3 horas diárias consecutivas que é definido pela concessionária, tá certo? Pela distribuidora, considerando justamente a curva de carga do seu sistema elétrico. Então, existe região, por exemplo, Paraíba, o horário de ponta é de 17h30 às 20h30, tá certo? Existem outros estados que o horário é de 18 às 21 horas, mas são sempre 3 horas que ela representa justamente onde nessa região, nessa concessionária, ela tem a maior curva de carga, tá certo? Ou seja, ela tem a maior quantidade de clientes consumindo energia elétrica ao mesmo tempo. Então, o que elas fazem? Elas fazem justamente, ela toma essa medida de cobrar um valor de tarifa mais caro nesse horário para forçar o cliente deslocar o seu consumo, deslocar um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, enfim, para estar dando aí essa flexibilidade ao sistema, tá certo? Porque imagina só, a concessionária ter que contratar uma demanda gigantesca para atender só essa carga durante 3 horinhas. Porque, vamos supor, só colocar valores baixos aqui só para ter uma ideia. Não adianta você, vamos supor, se eu consumo 1000 kWh nesse horário de ponta e o restante do dia eu consumo 10 kWh. Então, pagar por 1000 se o meu consumo é de 10, é melhor pegar esse 1000 e tentar diluir nos demais horários do dia. Então, é mais ou menos uma medida que as concessionárias têm justamente para fazer com que algumas unidades consumidoras, principalmente de médio e grande porte, eles desloquem um pouco o seu horário de funcionamento aí, consiga flexibilizar, certo? E aí uma informação importante, 3 horas consecutivas, como já vimos, tá certo? Com exceção sábados, domingos e feriados. Aí ele cita alguns feriados aqui, tá certo? Alguns feriados, mais abaixo. E ele fala também aqui sobre o horário fora de ponta. Horário fora de ponta, o que seria? É todo horário fora desse horário aí, que é determinado o horário de ponta, tá certo? Então, se a Paraíba, horário de ponta deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui aberta. Se na Paraíba, horário de ponta deixa eu abrir aqui, pessoal. Enquanto tá abrindo aí, pessoal, curte e compartilha aí. Compartilha 60 pessoas aí. Deixa cair não esse número não. Deixa cair não. Vamos aumentar aí essa comunidade para que o conteúdo está sendo só o leite, tá certo, pessoal? Na minha época, não se tinha essa informação bem destrinchada assim não, tá certo? Era uma briga de foice. Então, por exemplo, se na Paraíba esses 3 horários aqui, 17h30 até as 20h30, é o horário de ponta, então todos os demais horários, tá certo? Aqui de 0 hora até 17h29 e aqui no caso 20h31 para frente. Então seria, aqui no caso, 20h31 para frente, seria o horário fora a ponta, tá certo? Esse daqui eu vou explicar depois. O que seria esses intermediários aí. Então, voltando para cá. Esses seriam os horários fora a ponta, tá bom? E aí ele fala aqui, não se tem mais, praticamente na grande maioria das concessionárias, não. Antigamente tinha diferença também do valor da tarifa, período úmido e período seco, tá certo? Mas praticamente esses períodos aí, eles foram substituídos pelo sistema de bandeiras tarifárias, né? Acabou compensando um pouco esses períodos aí. E a modalidade tarifária azul, a tarifa azul no caso, é a modalidade caracterizada pela aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, tá certo? E também diferenciadas das demandas de potência. A tarifa verde, como a gente viu anteriormente aí, diferenciada no consumo e apresenta uma única demanda, tá certo? Deixa eu voltar aqui para minha cola.
Pronto, página 13, tudo ok. Então, entrando aqui agora, vendo já diretamente no site da concessionária, nós temos aqui, ó, os tipos de tarifas. Todas que a gente viu ali, ó, modalidade tarifária convencional de baixa tensão, tá certo? Olha, as subclasses B1, B2, B3, B4. Essa modalidade tarifária convencional de alta tensão é justamente aquela modalidade que praticamente foi extinta, tá certo? Dessas novas unidades. Então, não se tem mais praticamente, não se utiliza mais, tá certo? Inclusive, muitas consultorias, geralmente as consultorias que eu fazia, principalmente supermercado, padaria, geralmente essa modalidade era que trazia a melhor performance econômico financeiro para o cliente. Mas aí vamos para frente. Modalidade tarifária horária azul é a modalidade dos consumidores aí do grupo A, tá certo? E aí, como já vimos, o subgrupo A3, que vimos anteriormente, ó, de 69 kV, A4, 13,8 kV, nesse caso aqui da concessionária, né? Da Energisa. E tem a hora sazonal verde, a horária verde, tá certo? Que é a horária verde. Antes ela atendia tanto os subgrupos A4 e o A3 também, 69 kV. Hoje ela não atende mais em 69 kV. Então, consumidores de 69 kV do sistema cativo, ele vai ser atendido obrigatoriamente no subgrupo A4, tá certo? Subgrupo A4 não, perdão, cadê aqui? No azul, certo? Ele vai ser atendido obrigatoriamente nesse subgrupo aqui, A3, hora sazonal azul, ou seja, na modalidade azul, horária azul. Pronto, e aqui temos, olha, também modalidade tarifária branca em baixa tensão. Então, resumindo, em baixa tensão temos tarifa branca e temos convencional. Alta tensão, nós temos tarifa hora sazonal azul e hora sazonal verde, tá certo? Quando eu falar hora sazonal, entenda-se horária, tá certo? É só o costume mesmo, pessoal. O costume que antigamente era hora sazonal mesmo. Pronto, aqui mostra a questão dos valores de consumo. Então, analisando aqui um pouquinho, eu não vou entrar nas demais, que aí vai ser cenas para o próximo capítulo. Eu queria só pegar com vocês aqui essa modalidade tarifária branca, tá certo? Deixa eu só ver aqui alguns itens importantes. Bom, isso aqui a gente vai estar vendo em outras lives, tá certo? Então, só dar uma pegada aqui. Entendendo um pouquinho aqui, modalidade tarifária branca. Deixa eu clicar aqui e ver o que vai acontecer. Pronto, tá abrindo. Enquanto o sistema dá essa pausa para abrir aí, pessoal, vai curtindo aí, vai compartilhando. Já já a gente abre aí para perguntas e respostas, tá certo? De vocês. Então vamos lá. Esse link aqui ele fala basicamente isso daqui. Eu copiei algumas informações relevantes de lá. Então o que é importante a gente entender da tarifa branca? Tá certo? Ela foi regulamentada. Isso daqui são coisas que não vai influenciar tanto você saber disso, tá certo? Mas é bom saber. Ou então pelo menos saber a fonte onde pegar, tá bom? Então o consumidor, olha, poderá solicitar a adesão à tarifa branca. No caso, ela entrou em vigor mesmo aí para valer, olha, dia 1º de janeiro de 2018, tá certo? Ou seja, no ano passado. E só quem poderia migrar para ela era consumidores de baixa tensão, consumo mensal superior a 500 kWh, tá certo? Já 1º de 2019, esse valor já baixou aí, ó, para 250 kWh, tá certo? Então, unidades com essa média anual de consumo, eles podem migrar, tá bom? E a partir do ano que vem, 2020, todas as unidades poderá fazer
optar por essa opção, né, no caso. Poderá escolher essa opção. E agora umas informações importantes, tá certo? Essa adesão, ela será uma opção do consumidor e ela deverá ser atendida pela distribuidora em até 30 dias, certo? Então, você viu lá que na sua casa, pela análise que você fez de grandezas elétricas, viu que naquela unidade do grupo B, ele não viu que era mais viável ele ser enquadrado nessa modalidade, essa horária branca, tá certo? Então, ele faz a solicitação, a concessionária tem 30 dias para atender. E é já essa opção, cadê aqui, ó? Já para adesão de uma ligação nova, no caso de o consumidor querer iniciar o fornecimento com a aplicação já na tarifa branca, ela deve ser atendida pela distribuidora, tá certo? No prazo máximo de 5 dias, se for na localidade urbana, e 10 dias se for área rural. Tá bom? Essa é outra informação importante. Outra questão importante aqui, ó. O consumidor ele poderá retornar, ou seja, o cliente pediu tarifa branca e o cara não fez um estudo de modalidade tarifária corretamente e a fatura dele subiu, aumentou. Então, olha, ele pode retornar a tarifa convencional, que ele era antes, a qualquer tempo, devendo ser atendido pela distribuidora em até 30 dias. Após o retorno à convencional, se ele decide ir de novo para a tarifa branca, aí a concessionária fala, epa, isso daqui não é a casa da mãe Joana não. 180 dias, tá certo? De prazo para poder retornar para a tarifa branca de novo. Então, essas são informações simples, pessoal, mas é muito importante na hora de você, quando você vai trabalhar com a consultoria na parte de gestão de modalidade tarifária. Então, essas informações são cruciais, tá bom? Então vamos lá, deixa cair esse número não, já tem 60, tem 50, os fracos estão indo embora, tá ficando só os fortes e é justamente para vocês aí que a gente vai estar entregando aqui o leite total, certo? Então tem algumas informações aqui relevantes, outra informação importante será aqui, ó. A fatura deverá discriminar os valores de consumo em cada período, ponta, fora de ponta e intermediário. Opa, informação muito interessante, Anderson, será aqui. O que quer dizer essa questão aí, tá certo? Ponta, fora ponta, intermediário. Consumidor de baixa tensão convencional, em qualquer horário, aqui tem os dias da semana, sábado a sexta, e aqui tem as horas, 0 às 23h59, por exemplo, tá certo? Todas as horas do dia, as 24 horas do dia, e os 7 dias da semana. Então, consumidor convencional, em qualquer horário e em qualquer dia da semana que ele consumir, ele vai pagar um valor X. Se eu for um valor X aqui, cadê? Convencional. Vamos pegar a situação aqui B3, um comércio, consumidor comercial. Ele vai pagar 0,57177. Esse é o valor da tarifa, tá certo? Tarifa de consumo, quilowatt-hora, sem os encargos, sem imposto, aqui está enxutinho, tá certo? Então, o que compõe o valor da tarifa de consumo de um cliente do grupo B? É justamente a tarifa de uso do sistema de distribuição mais a tarifa de energia, tá certo? Então, essas nomenclaturas é bom saber, mas isso aqui também não nem influi nem contribui, como diria, né? Mas para você entender, tá certo? A composição. E o valor final sem imposto é esse daqui. O cliente vai estar pagando, por exemplo, cadê? B3 aqui, o comercial. 0,57177, tá certo? Em qualquer horário do dia, ele pagaria só isso, tá bom? Isso o cliente do grupo B convencional. Com o surgimento da tarifa branca, o que aconteceu? A concessionária, não a concessionária, né, mas a própria ANEEL, em consenso com a concessionária, justamente com o intuito de diminuir o consumo nesse período aqui, olha, que é onde tem a maior curva de carga de consumo no período do dia, da semana, de segunda a sexta. Então, a concessionária, as concessionárias, né, as distribuidoras, juntamente com a ANEEL, ela resolve tomar essa medida também, criando a tarifa branca para os próprios clientes em baixa tensão poder
fazer essa opção. Se de cara o cliente, por exemplo, que aí muitas pessoas me perguntam, que aí quando eu falo na questão de instalar registrador de grandeza elétrica para coletar esses dados de forma confiável, as pessoas falam, Anderson, é a única forma que existe de fazer uma consultoria confiável, sim e não. Não pelo seguinte, se você tem a 100% de certeza que o cliente vai consumir aqui, olha, todos esses horários branquinhos, todos os dias da semana, de segunda a sexta, e nesse período aqui ele consegue desenergizar toda a unidade dele, seja uma indústria, um comércio, seja lá o que for, ele consegue desligar o disjuntor geral nesse período aqui, tá certo? E ele consome nesses outros períodos branquinhos aqui. De cara, com 100% de certeza, eu já te digo que é mais viável ir para a tarifa branca, tá certo? Mas como na grande maioria das situações não é possível esse feito, então o que é que nos resta? Analisar as grandezas elétricas corretamente, tá certo? Corretamente para uma tomada de decisão assertiva. Então, antes, tudo isso aqui era branquinho para consumidores do grupo B. Com a tarifa branca, o que aconteceu? Todos esses horários aqui, tá certo? Isso aqui no caso isso é por concessionários por região também, tá certo, pessoal? Tem região que vai mudar. Eu não sei se eu peguei essa referência site da ANA. Eu não vou perder muito tempo aqui não para a gente não se estender, tá certo? Mas deixa eu ver se tem rapidinho aqui. Benefícios, quando optar, qual a situação é vantajosa, quando o consumidor poderá aderir. Não é isso aqui não. Depois eu procuro na próxima live, na próxima série aí dessa série, né, de estudos de modalidade tarifária, eu trago ela, tá certo? Trago ela que é justamente onde mostra as regiões e os seus horários, né? Os seus horários intermediários, de ponta, fora ponta, tá certo? Então vamos voltar aqui para a tarifa branca. Tarifa branca, vamos ter esses três períodos aqui, tá certo? E esses três valores de tarifas para cada período desse. Período ponta, fora ponta, intermediário. Então, por exemplo, Paraíba, ela teria a seguinte situação aqui, ó. Aqui ele destrincha, pessoal, para deixar separado, ó, o valor na ponta, no horário intermediário e fora a ponta da tarifa de uso do sistema de distribuição, e aqui ele coloca separado. Mas o que interessa para a gente é esse daqui, tá certo? Que é a soma desses dois. Nada mais é do que a soma desses dois. Então, por exemplo, no horário fora a ponta, vamos pegar aquela mesma situação. Consumidor comercial aqui, tá certo? Consumidor comercial. Eu acho que eu tenho até mais bonitinho aqui. Vamos ver se tem. Tem, tá mais bonitinho aqui. Pronto. Então, o consumidor comercial, no horário aqui fora a ponta, ele vai estar pagando tudo isso sem impostos. 0,48074 centavos, intermediário 0,79559, no horário de ponta 1,27238, tá certo? Então, os horários, por exemplo, Energisa Paraíba, ele segue esse padrão. Tudo que está branquinho aqui, ó, 0 horas até 16h29 e de 21h31 até 23h59, ou seja, todos esses horários que estão branquinhos, todos esses horários que estão branquinhos aqui, tá certo? Ele teria esse valor de tarifa, 0,48074, que se formos comparar com o B3 comercial, que é 0,57177, certo? Olha só a diferença. Então tem uma diferença significativa. Só que aí tem que se ter uma atenção, dependendo da quantidade de consumo que o cliente tem nesses horários aqui, olha, intermediário e no horário de ponta, olha só o que acontece. Enquanto na concessionária permanece 0,57 naqueles horários, na concessionária não, no convencional de baixa tensão permanece 0,57177, na horária branca
olha o que acontece. O intermediário vai para 0,79559 e no horário de ponta vai para R$ 1,27. Então, um aumento considerável, tá certo? Então, não calculou, não coletou corretamente esses dados aqui, ao invés de trazer alegria para o cliente, você vai trazer luto, vai trazer tristeza, tá certo? Então, vamos mais aqui, tá certo? No site aqui da ANEEL, daqueles links, qualquer coisa depois eu vou estar postando aí para vocês. Aqui no Piauí, essa norma é válida? Isso é uma pergunta, Marcelo, ou é uma afirmação? Só mostrar aqui. Pronto, o site da ANEEL ele mostra alguns exemplos, quando é viável, quando não é, tá certo? A forma mais confiável é levantar esses dados com o registrador de grandezas elétricas para você fazer uma simulação real aqui na tora, né? Com relação a os valores, qual é o mais viável, tá certo? Nesse cliente aqui, ó, se ele fosse optar só por baixa tensão, se ele não quisesse instalar uma subestação, a gente vê aqui, ó, convencional ia ser a melhor opção, tá certo? Uma diferença aí, olha, de R$ 77, pouco, mas é dinheiro, tá certo? Porque 77 vezes 12 dá esse valor, vezes 5 anos, 4.600 e pouco, tá certo? Então, no longo prazo, embora pareça pouco, mas acaba sendo um valor confortável, tá bom? Então, tarifa branca, pessoal, ficou claro? Vai ter essas três estruturas aqui, olha, de tarifa, tá certo? Fora a ponta, 0,48074, intermediário 0,79559, na ponta R$ 1,27238, tá certo? Então, de conteúdo, eu queria ficar por aqui na tarifa branca. Eu quero só abrir agora para perguntas e respostas aí de vocês, tá certo? Deixa eu só pegar algumas aqui. Eu não vou pegar as mais antigas não, se por um acaso eu não responder algum de vocês, aí vocês repetem aí a pergunta, por gentileza, tá bom? Certo? E quem for embora vai perder agora o melhor, tá certo? Perguntas e respostas é onde as coisas acontecem. Eduardo Júnior pergunta se a live vai ficar disponível na plataforma. Vai sim, Eduardo. Na plataforma, pessoal, o pessoal que está assistindo aqui pela primeira vez, essa plataforma que o Eduardo se refere é a plataforma de alunos, que só quem tem acesso é os alunos do curso de Projeto Elétrico Padrão Concessionárias e os alunos da comunidade, né? Da comunidade exclusiva de alunos. Então, todas essas lives, ela é postada sim, tá certo, Eduardo? Vai estar lá, gravada lá na plataforma. E quem não é aluno, tá certo? Quem não é aluno, vai ficar disponível no YouTube da World Elétrica durante uma semana. Ou seja, na próxima terça-feira, essa aula sai do ar e vai entrar a outra gravação que a gente vai fazer, a outra live. Vai passar mais uma semana, tá certo? E na comunidade de alunos vai ficar lá para vocês usarem e abusarem, tá certo, Eduardo? No bom sentido. E teve muitas pessoas que me perguntaram no privado, antes, como é que eu faço para entrar nessa comunidade, nesse curso? Preciso fazer urgente. Tinha surgido 2 vagas, mas já foi preenchida na terça-feira passada mesmo. Foi alguns alunos que tinham comprado no boleto e não pôde realizar o pagamento. Ficou para uma próxima turma. Então, acabei encaixando 2 pessoas aí nessa vaga, tá certo? Mas no momento não temos vagas. A previsão é que em março venhamos abrir uma nova turma, só que aí estou vendo com o pessoal lá do suporte e do marketing, porque tem muitas pessoas pedindo também o curso na parte de gestão de modalidade tarifária. Então, estou vendo aí se a turma de projeto vai ser em março, vai ser outra data, e se a de gestão de modalidade tarifária pode ser em alguma outra data, tá certo? Mas eu estou trazendo só essas informações assim só para ficar ciente, mas o objetivo aqui dessa live não é vender não, tá certo? É aprender, vamos esquecer esse negócio de comprar curso agora
e vamos focar aqui no conteúdo. Então vamos lá, Eduardo respondido. Cadê o Kilvi? Fala, meu amigo, nesse horário você vai ter que pagar tarifa na ponta? Nesse horário agora, deixa eu ver, viu, Kilvi? Aqui não, porque é o grupo B convencional, então aqui é tarifa única, tá ok? O Thales pergunta aí, Thales. Essa diferenciação entre rural e rural irrigação é por conta do cliente que usa duas caixas, sendo uma para a residência 7 e outra para o sistema de irrigação? Sim e não, Thales. Sim, porque o seu entendimento está certo. Porque se o cliente ele tem uma propriedade rural e ele mora nessa propriedade rural e ele trabalha com irrigação de lavoura, por exemplo, ele tem um benefício. A gente vai falar mais à frente, tá certo? Quando a gente for falar sobre essas outras modalidades. Mas o seu entendimento está certo, porque a concessionária ela vai exigir que o cliente coloque uma outra caixa de medição para atender a residência, a casa do morador, por exemplo. Porque a finalidade da casa do morador é o quê? A finalidade é para a utilização doméstica. Mas como ela fica na zona rural, ela também tem incentivos, tá certo? O consumidor rural é isento de ICMS, então a tarifa é um pouco mais barata. A gente vai ver mais à frente em outras lives com mais detalhes, tá bom? E aí vem a questão já o rural irrigação, é porque além da isenção do ICMS, que o consumidor irrigante tem, tanto para irrigação como também a cultura, tá certo? O viveiro de camarão, por exemplo, ele tem esse benefício. Esse rural irrigação seria justamente onde ele vai ter uma redução muito significativa, tá certo? Quando ele é consumidor do grupo A, dependendo da região, que é dividido também, região Nordeste, Norte, ela tem um desconto diferenciado. A região Nordeste ela chega a 90% de desconto no período reservado, que é chamado, né? A gente vai ver isso mais à frente, tá certo? Não vou dar spoiler não, porque senão vocês não vão assistir as próximas lives. Eu tô vendo que já tem gente saindo aí, os fracos, fique só os fortes, tá certo? Quero só os fortes aqui. Essa galera aí que vai gerar muito resultado e entregar muito resultado também aí para os clientes. Mas vamos que vamos. O Caio pergunta aí, o horário intermediário é especificamente 1 hora antes e 1 hora após o horário de ponta? Exatamente, Caio. Isso mesmo, tá certo? Vai ser sempre isso aí. Então, na região onde o horário de ponta é 18 às 21, então reservado vai ser 17 às 18 e 21 às 22. Seria isso, certo? Deixa eu ver aqui, o que mais? O Marcelo falou que é uma pergunta. Aqui no Piauí, essa norma é válida? A resolução 414 é a nível Brasil, tá certo? Então todas as concessionárias aí do sistema interligado vai estar seguindo ela, tá certo? Agora, já em relação à questão da norma da Energisa, pode ser que varie o valor da tarifa, tá certo? Em função da região, ela possa ser que sofra aí as pequenas variações. Tá bom, Marcelo? Mas se você fala da resolução 414, sim, tá bom? E aí é tarefinha para vocês. Devora a 414, que na próxima live fazer chamada oral, tá certo? O Glauber Viana. Anderson, como usar o analisador de grandezas elétricas para definir a modalidade tarifária adequada para o cliente? Glauber, o que eu não vou nem falar analisador de qualidade de energia. Eu vou falar aqui um registrador de grandezas elétricas. Eu vou nem chamar de analisador, tá certo? Um registrador de grandezas elétricas, que é mais barato, digamos assim. O que ele faz? Ele vai registrar dados. Ele vai registrar o quê? Grandezas elétricas. O próprio nome já está dizendo. O que você vai fazer com esse registro que ele vai te entregar? É aí onde está a sacada do negócio, tá certo? Então, o que você precisa para definir corretamente uma modalidade tarifária de uma unidade existente? É justamente saber, uma coisa é você levantar um ar-condicionado, um bebedor de tantos watts, um computador 350 watts, uma TV de X watts. Uma coisa é você fazer isso
E outra coisa é você ter a realidade que o equipamento te deu. Olha, o consumo da instalação em determinado horário aqui, ó, que é justamente isso daqui, ó, que essa planilha faz. Pronto, na segunda-feira, esse cliente aqui, olha, entre 2h30 da madrugada até 3h30 da madrugada, ele consumiu, olha, 21,63 kWh, tá certo? Então, o que o equipamento vai estar te dando é justamente isso daqui, ó, dados. Agora, a forma que você consegue trabalhar e manipular eles, para você simular em todas as modalidades tarifárias, aí é a expertise do profissional, tá certo? Mas aí, como utilizar o registrador para análise de modalidade tarifária seria nesse sentido, tá bom? Não sei se eu respondi bem a tua pergunta. Aldenir, tem como fazer análise de modalidade tarifária usando os dados de memória de massa do medidor que podem ser solicitados junto à concessionária? Tem e não tem, Aldenir. Alguns concessionários, por exemplo, se o seu cliente é do grupo B, ele não consegue te entregar um memorial de massa, por exemplo, da demanda na ponta e fora a ponta. Tá certo? Que é justamente isso daqui, olha. Ele não consegue te entregar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não vou mostrar os gráficos não, vou deixar para outras lives. Tá certo? Mas é isso daqui, olha. Isso aqui foi o valor máximo registrado de demanda, tá certo? Demanda máxima fora a ponta, demanda máxima na ponta aqui, ó. Desse cliente. Isso é um cliente real, tá certo? Então, a gente sempre contrata um pouquinho acima. Então, dependendo da modalidade do teu cliente, ele não consegue, tá certo? Então, o cliente tem uma subestação 112,5 kVA, está sendo atendida aí na modalidade convencional do grupo B, que pode, tá certo? O cliente tem uma subestação até 112,5 kVA, ele pode optar, ser do grupo A ou do B. Então, fica difícil. A concessionária está te entregando esse memorial de massa. Outra questão é o seguinte, nem todas as medições ela possuem a telemedição, tá certo? Então, nesse caso, a concessionária não consegue te entregar memorial de massa. E outra situação é o seguinte, algumas concessionárias, por exemplo, se o teu cliente está na hora social verde, ele vai te entregar um memorial de massa, muitas das vezes, o consumo na ponta e fora a ponta e a demanda única, tá certo? Então, para analisar a demanda, para ver se a azul é viável ou não, muitas das vezes você não consegue ter esses dados. O que você precisa para analisar é justamente esses dados. Todas as possibilidades de consumo na ponta, fora a ponta e intermediário e demanda ponta e fora a ponta, tá certo? Se a concessionária consegue te entregar isso no memorial de massa, então você não precisa de registrador de grandes elétricas. Acho que seria, resumindo, seria isso. Deixa eu ver aqui, Ramildo. Apenas a solicitação à concessionária é suficiente para ela realizar essa mudança tarifária? A gente vai ver em lives posteriores, Remildo, que assim como a gente viu no início aqui, para a tarifa branca, assim que como a gente viu aqui, essa questão dos prazos aqui, olha, o cliente sai da convencional e vai para a branca, tem 30 dias para a concessionária migrar ele. Ele retorna para a convencional. Se ele quer ir de novo para a branca, tem 180 dias, tá certo? Então, a gente vai ver mais à frente as demais modalidades, tá certo? Em outras lives, mas tem alguns parâmetros aí, tá certo? Se a subestação é nova, o cliente tem 3 meses, por exemplo, 3 ciclos de faturamento, para poder tomar a decisão e mudar, antes de completar esse terceiro ciclo. E se a unidade é existente, tem alguns critériozinho que a gente vai tratar mais à frente, tá certo? Mas não é assim não. Olha, eu quero azul agora, e ela já te coloca na azul. E amanhã você fala, não, eu quero a verde de novo. Tem ordem na casa, né? Não é assim também não. Qual a melhor modalidade para geração fotovoltaica? Eu costumo dizer, Alan, que a melhor modalidade é aquela que você vai estar coletando os dados e fazendo a simulação real, tá certo? Então, eu costumo não gostar assim, de estar especulando, não. Então, quando se trata de gestão de modalidades tarifárias, a prioridade que eu tenho para o sistema do cliente é
entender os dados, é saber os dados, visualizar os dados e fazer as coisas acontecer na prática. Porque às vezes o que a gente pensa que acaba não sendo, tá certo? Mas pelo fato da convencional não pagar a demanda contratada, a convencional de baixa tensão, quando o cliente ele possui uma subestação até 112,5 kVA, que ele pode optar, por exemplo, em ser do grupo A ou grupo B, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, o sistema fotovoltaico casa melhor no convencional, de baixa tensão, tá certo? Devido à demanda. Mas isso é relativo e tem que se medir, tá certo? E vai ter a situação de clientes que já possuem uma subestação de 150 kVA, ou seja, obrigatoriamente tem que ser atendido pelo grupo A, vai ter que pagar a demanda. Então, nesse caso, tem que medir, vai depender da característica de consumo, de quanto ele consome no horário de ponta, para fazer essa simulação, essa comparação, tá certo? Kilvi, fala um pouco dos impostos que incidem sobre a fatura. Vou deixar para a próxima aula, Kilvi, vou ficar te devendo, cara, mas tá no cronograma aqui, tá certo? Olha, tá aqui, tributos. Coloquei como tributos aqui, tá certo? Vou deixar para próximo capítulo, tá certo? Aqui é igual o Netflix, pô. Quando aquela série vai ficando boa, ela acaba e já fica para a próxima semana, tá certo? Horário de verão, como funciona? Horário de verão, ela vai estar seguindo, Lucas, ele vai estar seguindo todos os padrões. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui outra pergunta. Sergipe não tem horário de verão, seu Lucas também. Segue o horário local ou de Brasília? Local, tá certo? Todo esse assunto relacionado à concessionária, ela é tratada diretamente com a concessionária da região, tá certo? Então ele não pega o horário de Brasília não, digamos assim, tá certo? Então ele vai estar trabalhando, cadê? O horário de verão, ele vai estar funcionando onde ele vai estar pegando justamente a maior curva de carga, tá certo? O horário de verão é justamente para reduzir um pouco a questão nessa curva de carga, com relação justamente à parte de racionamento de energia elétrica. Acho que foi uma das principais criações aí do horário de verão, tá certo? Mas aí no mesmo horário onde vai estar pegando justamente a maior curva de carga do cliente. Tá bom, Lucas? Não sei se eu te expliquei bem ou se eu enrolei mais do que expliquei. Qualquer coisa manda aqui de volta. Aldenir, deixa eu ver aqui se tem muita pergunta. No caso de quem tem geração distribuída, em uma situação em que o consumidor consumiu 1.000 kWh da concessionária e injetou na rede 800 kWh, ele pagará de consumo apenas 200 kWh, equivalente à diferença, mas o adicional da bandeira vermelha vai incidir em cima dos 1.000 ou dos 200 kW. Em cima dos 200, tá certo? Em cima do quilowatt que consta lá na fatura, na sua fatura de energia elétrica, tá certo? Durante esses 3 meses, qual o limite de mudança tarifária? Limite em qual sentido, Samuel? Fala melhor aí para me entender. Porque durante esses 3 meses, por exemplo, você pode mudar a modalidade, a sazonal verde para azul, você pode mudar também a demanda, só que a demanda aí tem que se ter algumas atenções. A gente vai falar mais à frente também, vai se aprofundar nela, tá certo? Mas na demanda tem algumas atenções. Por exemplo, você não pode reduzir em mais de 50% da demanda que você contratou e informou no projeto. Então vamos supor que você no projeto informou que a sua demanda contratada seria de 100 kW nesse período de teste. Passou o período de teste, você viu que o cliente consumiu quase nada e vai querer uma demanda de 30 kW, que seria a demanda mínima. Não pode, tá certo? Se você informou na demanda contratada no projeto 100 kW, você só pode reduzir até 50 kW, 50%. Ele tem essas particularidades, tá certo? Caio Lúcius, melhor série noturna, Elétrica é o Poder. Show de bola, show de bola. Alex, para realizar a mudança para a tarifa branca, a concessionária muda o relógio? Muda sim, viu? Na grande maioria muda porque
Principalmente se o cliente ele tem o medidor parametrizado para leitura apenas da tarifa de consumo única, onde ele não faz justamente essa diferenciação do que foi consumido no horário de ponta, fora ponta, intermediário, aí ela não tem como ter esse parâmetro, tá certo? Alguns medidores, algumas concessionárias, ela utiliza alguns medidores que também tem essa função, que ela apenas chega lá e muda a parametrização do medidor, tem essa opção. A grande maioria, até onde eu sei, muda o medidor, certo? Elas não instalam esses equipamentos já com essa possibilidade, né, de só parametrizar. Vamos lá, só mais algumas perguntas e a gente finaliza, tá certo, pessoal? Nos 3 meses de teste, a concessionária cobra 3 taxas diferentes. Assim, posteriormente, o cliente poderá escolher a melhor que o atende? Não, viu, Caio? Acontece o seguinte, na fase de teste, vamos supor que você contratou modalidade hora sazonal verde e contratou demanda contratada de 100 kW. Durante esses 3 meses, o que vai acontecer? A concessionária vai cobrar, vamos supor que você contratou 100 kW e o cliente só consumiu 60 kW de demanda. Então o que vai acontecer? A concessionária vai cobrar só 60 kW, o que ele consumiu. Depois que passou os 3 meses, se você não adequar a demanda dele, reduzir para 60 kW, 62, 63, sempre com um pouquinho, uma margem de folga, para ele não atingir uma demanda de ultrapassagem, então o que vai acontecer? Se você não fez essa solicitação para redução da demanda, depois que passar os 3 meses, o cliente continua consumindo só 60 kW de demanda. Então o cliente ele vai pagar 60 kW com ICMS e ele vai pagar os 40 kW que ele não consumiu, como demanda não consumida. A única diferença é que não incide o ICMS desses 40 kW, mas o cliente paga 100 kW e vai usar só 60, tá certo? Então, muita atenção aí, principalmente os projetistas. Às vezes o projetista chuta o valor da demanda, não acompanha nesse período de teste e pensar que não, se pega fogo. Então, vamos para frente. O Luiz, modalidade e categoria são fatores distintos ou são itens consideráveis? Modalidade e categoria. Modalidades tarifárias. Deixa eu só entender aqui a tua pergunta. Deixa eu até abrir aqui vamos na concessionária. O que que você quer dizer com modalidade e categoria? Esses itens distintos, Luiz. Não entendi bem aí a essência aí da tua pergunta. Helenice chegou agora, Helenice, no finalzinho? Não acredito. Pessoal, mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Luiz, qualquer coisa reformula melhor aí, Luiz. Modalidade, categoria, os fatores distintos. A categoria de atendimento da unidade, por exemplo, aqui, não tem nada a ver com essa live. Deixa eu pegar aqui, tá bagunçado aqui, viu? Espera aí. Você pega aqui uma NDU 001 da vida, você vai ter essas categorias de atendimento, é uma coisa. A categoria vai definir, pega aqui tabela 15. Categoria monofásica M1, vai definir o dimensionamento da tua instalação, é importante para projeto, certo? Mas, eu não sei se é essa a tua pergunta, mas não tem muito, não é que não tem muito a ver, né? Tem e não tem. São itens correlatos e muito importantes, mas distintos, tá certo? Vamos lá. Modalidade tarifária, categoria de atendimento. Certo. Eu não sei se eu respondi bem aí a tua pergunta, tá bom, Luiz? Última pergunta aí do Caio.
Caso o projeto já esteja aprovado, vou ter que aprovar outro projeto para adequar à demanda real consumida? Não, Caio, não. A grande maioria das concessionárias, por onde eu já caminhei, trilhei, não, pede não, tá certo? Você vai estar fazendo todo esse procedimento junto ao setor de grandes consumidores, grandes clientes, tá certo? Geralmente ele que vai estar refazendo o contrato para o cliente assinar com esse aditivo de demanda, com essa modificação, tá bom? Hoje, para não se estender muito, acho que deu, né, pessoal? Mais alguma pergunta? Hoje, deixa eu ver aqui, eu tô com duas. Se alguém fez alguma pergunta logo no início, pessoal, logo no início, e se eu não respondi, pergunte de novo aí, tá certo? Pergunte de novo para não ficar nenhuma dúvida. Deixa eu ver aqui, eu acho que tá ok, Então é isso aí, permaneceram aí só os fortes aí, ó, 27 aí, 28. Então é isso aí, eu sei que muitos têm compromisso e respeitando aí o horário de vocês, a gente não vai estar estendendo muito, vou procurar destrinchar mais aí essas aulas, tá certo? Mas daqui para frente, pessoal, é muito importante que vocês participem aí dessas aulas ao vivo, tanto para estar tendo essa interação, essa oportunidade de estar tirando essas dúvidas, tá bom? Então, a dúvida que eu não souber, eu prometo, no mínimo, pesquisar para trazer no segundo momento, tá certo? Se eu não souber responder alguma coisa, eu vou ter a humildade o suficiente de chegar para vocês, olha, não sei, e vou pesquisar, e é isso aí, tá certo? Então, eu acho que o caminho é esse, eu acho que por hoje já deu. Deixa eu ver se... Render, é nóis. Então, tarifa branca, a gente praticamente deu uma pincelada aí na introdução, no estudo de modalidades tarifárias para consumidores cativos. Demos uma pincelada onde já visualizamos aí os tipos de tarifas, o que é um consumidor cativo, existe os tipos de tarifas monômias e binômias, monômia é só consumo, binômias consumo e demanda. Vimos um pouquinho da bandeira tarifária, que independente da modalidade tarifária, o que vai acionar essas bandeiras é a questão é o custo da geração. Se o custo da geração está sendo mais cara do que o normal, das hidrelétricas, por exemplo, vai acionar essas bandeiras onde o cliente vai pagar um pouquinho a mais, tá certo? Mas eu não foco muito nisso porque, independente da modalidade tarifária, ele vai estar pagando esses mesmos valores em cima do consumo. Vimos os grupos tarifários, grupo A, grupo B, as modalidades tarifárias, demos uma pincelada e focamos na modalidade tarifária de baixa tensão a horária branca, tá certo? Modalidade tarifária branca. Então, deu pra gente dar uma pincelada bacana, tá certo? E aí, essa live vou subir ela para o YouTube. Quem não assistiu do começo, assiste lá, que ele vai ficar só por uma semana no ar, tá certo? Depois de uma semana, vai ficar disponível só para os alunos que têm acesso à plataforma do curso de Projeto Elétrico Padrão Concessionária. Tá bom, pessoal? E tudo indica que em fevereiro, ou final de fevereiro ou março, não sei ainda, estou vendo com o pessoal, a possibilidade de fazer uma turma bem compacta, tá certo? Para a gente se aprofundar ainda mais e além de se aprofundar nesse conteúdo, tá te entregando todos esses materiais. E aí, antes que alguém pergunte, cadê? Peraí. Aqui, pronto, agora. Antes que alguém me pergunte, a questão da planilha, antes, pode fornecer? Eu não posso fornecer, pessoal, por ser material exclusivo, tanto dessa turma que vai estar sendo criada, de alunos, como também da empresa. Então, tem algumas documentações que não é tão simples assim de só divulgar e repassar, não, tá certo? Então, tem sócios na empresa, onde a gente tem toda essa política de confidencialidade. Espero que vocês entendam, tá certo? Entendam e não fiquem com raiva de mim, que aqui eu estou procurando dar o meu melhor mesmo para vocês. Aqui não tem mistério, não tem esconde-esconde, não tem brincadeira. Aqui é o que eu faço na prática, tá certo? Então, como lição de casa, a resolução 414 da ANEEL, fica ligado aí, lê ela de cabo a rabo, tá certo? Então, quem for aí, raiz, vai ler ela. Quem for Nutella, vai parar na 5ª página e vai dar sono, vai dormir, tá certo? Mas aí essa galera que vai dormir
A grande diferença entre essa galera que vai ler até o final e essas que vai ler só até a 5ª página, a grande diferença estará nos resultados que cada uma delas vão ter aí no mercado, tá certo? Então, dá uma pegada nela e vamos que vamos aí, que na próxima live a gente vai estar prosseguindo ainda no estudo de modalidades tarifárias, tá certo? Até a última live aí dessa série. Muitas aulas e muita coisa boa vem aí pela frente, tá certo, pessoal? Então, fica ligado. E o pessoal que estava praticamente implorando aí para entrar na turma, infelizmente não é possível, pessoal, tá certo? Fica ligado aí que nas próximas turmas que a gente for abrir, tanto de projeto elétrico padrão concessionária, como também na parte de gestão de modalidade tarifária, fica ligado, tá certo? Fica ligado porque quando fecha, fecha mesmo, encerra e é o que é, tá certo? Então fica ligado que esse tipo de conteúdo não é fácil encontrar. As pessoas que trabalham um pouco com isso geralmente escondem as 7 chaves. Inclusive eu venho sendo alvo aí de muitas pedradas, muitos profissionais pelo fato de estar compartilhando aí um pouco desse conhecimento prático, tá certo? Mas aí meu intuito é fazer com que essa comunidade da engenharia elétrica, dos profissionais da eletrotécnica possa crescer, tá certo? Tem mercado para todos. E aí a ideia é justamente de estar capacitando os profissionais para que possa de fato extrair soluções fantásticas aí para os seus clientes, tá bom? Então vamos aumentar o nível aí da engenharia elétrica brasileira e vamos para frente, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço e te vejo semana que vem, tá certo? Terça-feira às 20 horas, horário de Brasília. Fica ligado que eu sempre envio 5 minutos antes por e-mail, tá bom? Quem está cadastrado na lista do Messenger do Facebook, eu envio por lá também, que com um clique o pessoal já cai na live, tá certo? Já cai na página da live. Então é isso aí, fica ligado. Terça-feira, semana que vem, às 20 horas, horário de Brasília, estaremos juntos, tá certo? Um forte abraço, é isso aí, um bom descanso aí para todos. E um bom resto da semana. Forte abraço, pessoal. Fique com Deus e elétrica é o poder.